Neste exato momento, enquanto você assiste, a história de José nos revela que o peso da inveja e do favoritismo familiar pode desencadear eventos de proporções mundiais. O que você verá agora é como uma única túnica de cores, símbolo de um amor paterno, se transformou na chave de uma tragédia familiar que, pela mão de Deus, salvou uma nação inteira da fome. Porque 10 irmãos, sãos e adultos, descendentes do patriarca Jacó, conspiraram para destruir o caçula, trocando-o por apenas 20 siclos de prata? A resposta está na profunda falta de fé e no ciúme que, infelizmente, permeia as relações humanas. A infância de José não foi apenas uma história de amor, mas o preparo doloroso para uma missão monumental. Mas antes que essa missão fosse revelada, antes que José se tornasse a segunda pessoa mais poderosa da terra, ele precisou suportar a escuridão de uma traição. Conheça Jacó, já avançado em idade, um patriarca vivendo em Canaã. Sua alma era marcada por anos de luta e por um amor que causava cega. De um lado, o conforto indescritível de ter José, o fruto da sua união com Raquel, após um longo período de esterilidade da esposa amada. Do outro, uma falha grave em demonstrar equidade entre seus filhos. Neste cenário de rivalidade, poeira e sob o sol impiedoso, o jovem José, então com 17 anos, vivia o contraste de emoções mais perigoso. Amado pelo pai, rejeitado e odiado pelos irmãos. A túnica que lhe foi dada era um presente, mas também o sinal de uma distinção que os outros não podiam aceitar. O ponto de não retorno não foi a túnica, mas a revelação do seu destino através de sonhos. Para compreender a intensidade desse ódio, precisamos revisitar a casa de Jacó. O nascimento de José foi percebido pelos outros filhos, como Rúben, Simeão, Levi, Judá e seus outros irmãos, como uma ameaça direta ao seu lugar e à herança. Eles, nascidos de outras esposas, viam o carinho de Jacó por José como uma afronta à sua própria primogenitura. E então, Deus concedeu a José as visões, os feixes de trigo curvando-se, o sol, a lua e 11 estrelas prestando-lhe homenagem. Esta é uma confirmação de autoridade que exacerbou o complexo de inferioridade e o temor dos irmãos. Aqui está a semente do que viria. A túnica era a intenção humana de favoritismo. Os sonhos eram a intenção inalterável de Deus. Duas forças em colisão. A tensão atingiu seu pico quando Jacó, sem medir as consequências, enviou José a Siquém, uma longa viagem, para encontrar e verificar o bem-estar dos seus irmãos. Um grupo de pastores, isolados, com a raiva fermentada pelo tempo. Eles avistaram as cores da túnica à distância. Naquele instante, a inveja se transformou em um plano maligno. A narrativa bíblica nos mostra a intercessão de Rúben, o primogênito. Ele argumentou para que não o matassem, mas o jogassem em uma cova vazia. Não era misericórdia completa, mas um cálculo para, quem sabe, resgatá-lo depois e recuperar o favor do pai. Rúben não salvou José imediatamente. Ele apenas adiou a morte, permitindo que a próxima fase do plano divino se iniciasse. José foi subjugado. A túnica foi arrancada e ele foi lançado na escuridão da cova, um vazio que prenunciava sua futura condição de escravo. Enquanto José sofria, seus irmãos, numa frieza assustadora, sentaram-se para comer. Judá, o irmão que mais tarde seria o elo da descendência, teve a ideia pragmática, mas desumana: vendê-lo. O lucro de 20 siclos de prata superou o receio de terem o sangue do irmão nas mãos. O preço de um escravo, o preço do pecado fraternal. A jornada de José para o Egito, a nação de poder, começou ali. A venda de José o levou a um novo cenário. O Egito, uma terra de deuses estranhos e uma civilização avançada. Ele foi levado e vendido a Potifar, um homem de grande poder e autoridade,
o capitão da guarda do faraó. Não era o desespero de ser um escravo qualquer, mas sim a perigosa esperança de servir a um homem influente. Na casa de Potifar, José demonstrou uma retidão inabalável e uma competência que excedia sua posição. Sua dedicação e a bênção de Deus sobre seu trabalho logo foram reconhecidas. Em pouco tempo, Potifar o constituiu como administrador de toda a sua vasta propriedade. O escravo se torna novamente o gestor de confiança. Mas essa ascensão ativou um novo ciclo de provação. A luxúria da esposa de Potifar, cujo nome a história propositalmente não registra, forçando-nos a focar na sua ação e não em sua identidade. Ela se sentiu atraída e suas investidas foram incessantes. José, fiel a Potifar e, sobretudo, a sua aliança com Deus, recusou-se veementemente, proferindo a frase que define sua fé. Como, pois, faria eu este mal tão grande e pecaria contra Deus? Esta declaração encapsula a autoridade moral de José, o contraste que o protegerá espiritualmente, mas o aprisionará fisicamente. O que se seguiu não foi apenas uma rejeição, mas a demonstração de como a honra ferida pode gerar a mais cruel injustiça. A esposa de Potifar, humilhada em sua pretensão, buscou reverter a situação, destruindo a fonte de sua vergonha. Ela inverteu os fatos. José se tornou o agressor, e a túnica, que antes era o símbolo do amor de um pai, virou a falsa prova de um crime. Potifar, agindo precipitadamente, sem investigação profunda e temendo um escândalo que macularia sua reputação, lançou José na prisão do faraó, uma masmorra de injustiçados. A vida de José era uma sequência de quedas: a cova dos irmãos, a casa do egípcio e agora o calabouço real. A prisão é o ponto mais fundo, mas é ali que a intervenção divina se manifesta, usando a integridade de José. Ele não se abateu, continuou a servir com excelência. Sua atitude conquistou o favor do carcereiro, que o elevou à supervisão de outros presos. De prisioneiro a administrador de prisioneiros. Nesse cenário de sofrimento, ele encontrou dois oficiais do faraó, o copeiro e o padeiro, ambos em desgraça, ambos perturbados por enigmas noturnos. O destino de José, mais uma vez, se ligava a um dom, a interpretação de sonhos. O copeiro sonha com 3 ramos de videira. José interpreta: em 3 dias ele será restaurado. O padeiro sonha com 3 cestos de pão, devorados por aves. José interpreta: em 3 dias ele será executado. Note a precisão temporal e o contraste profético. José, no entanto, fez um único pedido ao copeiro. Um pedido que seria esquecido e que, por si só, se tornou um novo período de espera para o narrador. Lembra-te de mim. 3 dias depois, a profecia se cumpriu. O copeiro foi restaurado, o padeiro enforcado. O momento de dor profunda. O copeiro, livre e no luxo do palácio, se esqueceu completamente de José. 2 anos. 2 anos de silêncio. José, que revelou o futuro de outros, permaneceu em seu próprio deserto. Essa é a verdadeira prova de fé e perseverança, a solidão do esquecimento. A autoridade divina sobre o tempo se cumpria. O fio da história só foi retomado quando o faraó, em seu palácio, teve um sonho que lançou o Egito em pânico. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras. 7 espigas cheias devoradas por 7 espigas mirradas. O Egito, potência mundial, estava paralisado por um enigma. Nenhum sábio podia decifrar. A lacuna de conhecimento do faraó era a oportunidade de elevação de José. Neste momento de crise nacional, o copeiro finalmente se lembrou. A memória de José, o jovem hebreu com o dom da revelação, surgiu. A libertação de José não foi um ato de justiça humana, mas uma necessidade imposta pela providência. Ele foi tirado às pressas da prisão.
Ele se prepara, muda de roupa para se apresentar diante do poder máximo. A ascensão é um milagre. O encontro entre o faraó e o ex-prisioneiro é um choque de realeza e humildade. José, em sua profunda fé, não reivindica o dom para si. Ele imediatamente atribui a glória a Deus. Não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Esta é a validação de credibilidade mais importante de José. Ele não é um feiticeiro, ele é um porta-voz de Deus. A interpretação revelada não é apenas a tradução do sonho, mas um detalhado plano de ação. 7 anos de grande abundância, seguidos por 7 anos de fome rigorosa. Um aviso de 14 anos de ciclo econômico e climático. José, imbuído de sabedoria, não se limita a interpretar. Ele propõe a solução para a crise. Aqui entra o conhecimento profundo que transformou o Egito. José sugere um plano logístico e administrativo sem precedentes para o reino. Coletar a quinta parte, ou seja, 20% da colheita durante os anos de fartura e armazenar em grandes cidades, em silos estratégicos. O faraó, reconhecendo a sabedoria e o Espírito de Deus em José, o que o torna uma autoridade inquestionável, o eleva à posição de governador. Aos 30 anos, José, o escravo e prisioneiro, se torna o Zafnat-Paneia, que os egípcios reconhecem como o salvador da terra. Recebe o anel de selar, o colar de ouro e as vestes de linho, os símbolos do poder absoluto. Ele se casa com Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Segundo historiadores e estudiosos da antiguidade, o plano de José é um dos mais eficientes já registrados para uma crise de fome em larga escala. A armazenagem de 20% da produção é o que hoje seria considerado uma reserva estratégica nacional para a sobrevivência. Isso não é apenas um relato de fé, é um modelo de governança e sabedoria. A arqueologia e a historiografia egípcia, embora não nomeiem José diretamente, relatam um período de grande centralização de poder e construção maciça de armazéns, coincidindo com esta época crucial. Um estudo relevante sobre o período confirma que a implementação dessa política de 1/5 exigiu uma disciplina e uma autoridade central inéditas, algo que só poderia ser imposto por uma figura com poder delegado e sabedoria superior. José implementou a estratégia que garantiu a sobrevivência. E se você deseja descobrir mais casos como este, onde a fidelidade a Deus e a sabedoria se unem para mudar o curso da história humana, há muito mais conteúdo sobre a palavra esperando por você aqui no canal Semeando a Palavra. Continuar essa jornada é vital para entender a redenção final. Os 7 anos de abundância foram de trabalho incessante. José supervisionou toda a coleta e o armazenamento. Ele teve 2 filhos, Manassés, cujo nome lembra que Deus o fez esquecer a aflição, e Efraim, que o fez prosperar na terra do seu sofrimento, simbolizando seu processo de cura e de superação. 7 anos se completam. A fartura cessa, de forma absoluta, como um sinal do Criador. A fome se abate sobre o Egito e, mais dolorosamente, sobre todas as terras vizinhas. Canaã, a terra de Jacó, foi açoitada pela seca implacável, e foi a fome que finalmente agiu para restaurar os laços que o ciúme havia rompido. Jacó, sem saber do destino de José, envia seus 10 filhos, todos, exceto o caçula Benjamim, para comprar alimento no Egito. A ironia da providência é clara. O sustento da família que tentou matá-lo agora dependia literalmente da sua decisão. O encontro no Egito é o ponto de virada do destino. Os irmãos se curvam em terra diante do governador, cumprindo sem saber a profecia do sonho que tiveram anos atrás. A visão de José se cumpriu. O feixe de José se levanta. A conexão com o início é completa. José os reconhece imediatamente, mas eles não o reconhecem. Ele estava transformado.
na casa dos 30 anos, vestido com a autoridade egípcia, falando através de um intérprete. Ele vestia uma capa de autoridade impenetrável, movido por uma profunda e complexa mistura de emoções, dor, intenção de teste e o desejo de perdão. José decide provar o caráter dos seus irmãos. Ele os acusa de serem espiões. A tensão se eleva a cada momento. Ele os interroga, ele os aprisiona por 3 dias. Ele exige que tragam Benjamim, o filho de sua mãe, o único que lhe restou. Ele liberta os 9, mas retém Simeão como refém. A dor da perda é reativada. Jacó perderia outro filho se não enviasse Benjamim. Os irmãos retornam a Canaã aterrorizados. Eles não conseguem comer em paz. A culpa reprimida, guardada por décadas, explode em uma confissão de dor. Verdadeiramente somos culpados por causa de nosso irmão. Pela primeira vez, eles reconhecem o pecado da traição. O sofrimento que José sentiu na cova é agora o castigo na alma deles. Jacó, em seu luto ainda vivo, recusa-se a entregar Benjamim. Meu filho não descerá convosco, porque o seu irmão é morto e só ele ficou. Se lhe acontecer algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. A intensificação da dor agora é do pai. A fome, no entanto, é o instrumento da providência. A persistência da escassez obriga-os a retornar. Judá, o mesmo que propôs a venda, agora se coloca como fiador. Eu serei responsável por ele. Este é o primeiro sinal real de transformação no coração dos irmãos. Eles voltam levando Benjamim. O reencontro de José com o caçula é um momento de pura fragilidade. José precisa se retirar para chorar. Ele se recompõe, mantém a discrição e ordena o banquete, mas a prova final ainda estava por vir. O banquete servido por José é uma cena de teste psicológico e emocional profundo. José serve porções maiores a Benjamim, mas mantém a ambiguidade. A incerteza dos irmãos é insuportável. Eles partem aliviados, com seus sacos cheios de provisões e com o caçula seguro. Mas José executa um teste decisivo antes da revelação. O seu copo de prata, um objeto valioso e pessoal, é secretamente colocado no saco de Benjamim. A perseguição se inicia. O oficial egípcio alcança os irmãos e os acusa de roubo. O copo é encontrado como planejado no saco de Benjamim. O terror dos irmãos é total. Eles retornam a José prontos para aceitar a escravidão. A subversão das expectativas é completa. Eles pensavam que o teste era trazer Benjamim. O verdadeiro teste é a disposição de Judá de se sacrificar pelo caçula, o único filho de Raquel que restou na vista de Jacó. Judá se apresenta. Seu discurso é o ponto de virada espiritual de toda a narrativa. Ele não implora, ele confessa a dor terminal de Jacó. Ele se oferece como escravo em troca de Benjamim. Aquele que vendeu um irmão agora se oferece para salvar o outro. A dor do pai e o laço familiar provaram ser mais fortes que o pecado. Este ato de substituição é a prova de que a transformação do coração é autêntica. A confissão de culpa foi verbal. Esta é a confissão de ação e sacrifício. É o momento da verdade. José não pode mais sustentar a farsa. Ele exige que todos saiam, exceto seus irmãos. A cena é íntima. A máscara cai, a voz embarga. A emoção reprimida por anos é liberada em prantos. Eu sou José? Vive ainda meu pai? O choque dos irmãos é imensurável. Eles não conseguem responder. A culpa, o medo, a vergonha. A pergunta de José é uma demonstração de amor e de sua profunda vulnerabilidade. A reconciliação não é fácil, é um milagre. O medo deles se transforma em pânico. Eles temem a merecida vingança. Mas José, o homem transformado pela fé e pelo poder, não busca a vingança. Ele ressignifica toda a jornada. Ele usa a linguagem da providência divina. Ele os conforta. Não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá.
porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. O mal que fizeram se tornou o meio que Deus usou para o maior bem. Se você consegue perceber a mão da providência atuando mesmo nas maiores injustiças e deseja continuar a se aprofundar nessa visão de mundo, por favor, considere acompanhar o nosso trabalho no Semeando a Palavra. Estamos aqui para guiar você por essas revelações. José instrui seus irmãos. A ordem é clara: voltem para Canaã, contem toda a verdade ao pai. Tragam Jacó e toda a família para o Egito. A salvação do clã de Israel depende da aceitação da nova realidade de José. Jacó, ao receber a notícia e ver as carruagens e presentes enviados pelo faraó, mal pode crer. Basta, meu filho José ainda vive, eu irei e o verei antes que morra. A vida de Jacó, marcada por perdas, recebe uma reviravolta de alegria. A descida para o Egito é o clã inteiro, 70 almas, caminhando sob a proteção divina. Eles se estabelecem em Gósen, a região mais fértil do Egito. A história de José, neste ponto, cumpre um propósito maior que a redenção familiar. O escravo se torna o alicerce que permite a multiplicação e a preservação do povo de Israel. José é o elo indispensável entre a fundação patriarcal e o futuro êxodo. Sua vida é um modelo de resiliência e perdão divino. A vida de José é a evidência clara da providência divina e da perseverança humana. Ele enfrentou a desonra da traição familiar, superou a dor da escravidão e da prisão e se tornou a autoridade máxima para cumprir o plano de Deus. O teólogo e estudioso das Escrituras Sagradas, Eliyahu Cohen, em seu comentário sobre Gênesis, afirma: José nos ensina que o perdão não é um mero sentimento, é uma decisão de fé que liberta o futuro. Ele perdoa não para benefício dos irmãos, mas para validar o propósito de Deus em sua própria vida. O perdão de José não foi um ato de ingenuidade, foi o ato de fé absoluta. O perdão era o único caminho para completar a profecia e garantir a redenção de sua família. O ciclo de violência e ciúme foi definitivamente quebrado. José morreu no Egito aos 110 anos, fazendo seus irmãos jurarem que, quando Deus os tirasse daquela terra, levariam seus ossos consigo. Este é o mistério final da história. O grande herói está morto, mas seu corpo, simbolicamente, espera pela grande promessa de Deus para Israel. A história de José termina com uma pergunta: por que essa promessa foi tão importante a ponto de ser o último ato de sua vida? E o que aconteceu 4 séculos depois com a nação que José salvou quando essa mesma promessa foi finalmente cumprida? O futuro de seu povo, em uma terra estrangeira, estava selado pelo juramento de levarem seus ossos para casa. E se você ficou intrigado em como um único homem transformou a traição em propósito e deseja descobrir mais verdades profundas que edificam nossa fé e compreensão da realidade, por favor, considere acompanhar o nosso trabalho no Semeando a Palavra. A túnica colorida levou-o ao sofrimento, o sofrimento levou-o à glória. E a glória, no final, provou que a única vestimenta que realmente importa é a integridade com que serviu a Deus até o fim.